Salve, salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Matheus. O Corinthians está na final da Copa do Brasil, senhoras e senhores, desde 2022, depois do rival ter sido o Flamengo e por muito pouco o Corinthians não ter conquistado a Copa do Brasil daquele ano. O Corinthians volta para a final depois de 3 anos e, cara, é impressionante como o Corinthians ele gosta de, sabe, de dar uma emoção a mais. É impressionante como o Corinthians ele gosta de fazer o seu torcedor sofrer, cara. É surreal assim. Porque não precisava desse sofrimento todo. O Corinthians jogava pelo empate pra se classificar no tempo normal. No primeiro tempo, eu não vou nem falar da escalação em si, porque a escalação foi a mesma do jogo de quarta-feira. Mas o primeiro tempo do Corinthians em si, um primeiro tempo de um time achou que ia ganhar o jogo a hora que quisesse, de um time tímido, bem tímido do que foi quarta-feira. Claro que em alguns momentos ali funcionou, precisou fazer a marcação pressão que aí pudesse sustentar. Só que eu digo, em 80% do primeiro tempo, o Cruzeiro foi melhor. Por, porque não só pelo gol, mas antes do gol, o Hugo já tinha salvado 2 vezes. Num voleio do Matheus Pereira, que ele pega no contrapé na pequena área. Enfim, a diferença de você ter um goleiro. E que goleiro, cara. Que goleiro, de verdade. E, enfim. Ele só pegou outro também do Caio Jorge. Só que o Cruzeiro já tinha chego, como dito, 2 vezes. Tanto que na terceira não teve jeito. Numa jogada bem trabalhada, o Cruzeiro envolveu bem o Corinthians ali. Um cruzamento do Christian para a área. O Arroio sobe antes que o Mateuzinho. A zaga do Corinthians fica olhando. Passa pelo André Almário, passa pelo Gustavo Henrique. Na hora que o Mateuzinho vai olhar o Arroio já tá comemorando. E o Cruzeiro faz 1-0 e iguala a vantagem. E a vantagem do Corinthians vai pro vinagre. Aí termina o primeiro tempo. O Corinthians volta pro segundo tempo com a mesma postura. O Dorival demora para mexer no time. Só que aí no início do segundo tempo ainda o Corinthians toma um segundo gol. Num contra-ataque ali. A bola lançada pro Caio Jorge. Ele não foi fominha, só rolou pro Arroio. Que na hora que foi traçar as linhas, eu até próprio disse que ia ser gol legal. Tá na cara que o Mateuzinho tava dando condição. E, cara, de negativo, cara, o Mateuzinho foi o pior em campo. Foi o pior em campo, por quê? Porque ele falhou no primeiro gol do Cruzeiro e ele ainda deu condição pro segundo gol do Cruzeiro. Quase que ele afunda o clube, assim como... Afunda o clube não, mas quase que ele, cara, joga a classificação no mato, sabe? E inexplicavelmente, sinceramente, assim como foi no Mineirão, assim como foi na partida contra o Racing no passado, uma das piores partidas do Mateuzinho, sem dúvidas. Só que aí o Corinthians... Tô falando que esse elenco do Corinthians é um time que é, no bom sentido, sem vergonha. Por quê? Porque os caras esperaram tomar o segundo gol pra ir finalmente pra cima. Pra finalmente acordar. Por que já não tinha... Não era mais fácil o Corinthians? Começava o jogo assim, empurrava, fazia 2 gols, depois tirava o pé. Mas aí não, esperou tomar o gol pra ir pra cima. Tanto que diminuiu, o Dorival colocou o Garro. O Dorival percebeu, que bom que o Dorival percebeu isso, né, cara? Que ele percebeu que o time tava precisando de um meia de criação e de um meia que realmente é diferenciado. E esse cara é o Garro, cara. Que, embora nessa temporada ele vem convivendo muito com lesões, é bem verdade. Tem jogos aqui que o Garro deixa a desejar, é bem verdade. Mas, cara, o Garro é a arma desse time, pessoal. E tanto que ele contribuiu diretamente pro jogo ter ido pros pênaltis. Ele cruza a bola, aí ali no espirra-espirra, no bate-rebate, a bola sobra pro Bidu e ele cabeceia pro fundo da rede. E ali, depois do gol, só deu Corinthians, pessoal. Uma bola do Bidu no travessão, outra do Bidu na trave. Cara, de positivo, temos que exaltar aqui. Eu tenho questão de exaltar a partida que fez o Matheus Bidu. Cara do céu,
É o Bidu Carlos. Jogou demais. Fez gol. Defensivamente também foi monstruoso. Meteu uma bola no travessão, quase que faz 2 gols. Cara, o Bidu, pra mim, não sei se pra você aí que tá me assistindo, mas pra mim, junto com o Hugo Souza, o Bidu foi o melhor em campo. Indiscutivelmente, jogou demais o lateral esquerdo do Corinthians. Já no segundo tempo também o Dorival, ele coloca o Ranieri. O Ranieri, cara, o Ranieri, você vê, ele voltando de lesão, ele dá outra cara pro time, porque o José Martinez, cara, o José Martinez, ele tava muito afobado no jogo, enfim, né, tinha feito 2 faltas ali idiotas. Bom que o Dorival percebeu que o Martinez estava afobado e colocou o Ranieri, que melhorou o meio campo, tanto que o Matheus Pereira estava muito à vontade. E aí você tem um José Martinez que não se controla, impressionante. Você tem um Maicon que não marca nem consulta médica. E você tem o Breno Bidon que, pô, fez o gol da classificação. Muito obrigado, Breno Bidon. Nunca te critiquei, mas o Breno Bidon não é esse cara da marcação. E o Dorival, ele percebeu o quê? Que ele precisava desse cara para sustentar o meio campo do Cruzeiro. Porque todas as jogadas do Cruzeiro passava pelo Maicon, passava pelo Breno Bidon. Por quê? Porque não são jogadores de pegada, não são jogadores de marcação. E o Dorival percebeu isso. O Dorival também, ele demorou para mexer hoje também. Ele demorou principalmente para colocar o Vitinho. Para mim, já tinha que ter colocado o Vitinho muito antes do que ele colocou. O Vitinho também entrou bem no jogo, criando, entrou com sangue no olho, entrou com pegada. Você vê que o Vitinho, um cara que foi tão criticado, né, pela torcida do Flamengo, o cara chegou e aos poucos vai se identificando, assumiu a responsabilidade, teve personalidade na hora do pênalti, porque se ele perde ali, o Corinthians já estava eliminado. E, cara, que bom que... E tá na cara, dá pra você ver na cara dos jogadores, na cara da torcida o que esses jogadores, a torcida, a festa que fez foi impecável. Dá pra ver claramente, o Dorival também foi bem demais. Cara, dá pra ver o que esses caras querem o título da Copa do Brasil, e isso tá muito nítido. E só pra finalizar aqui, o Hugo Souza, cara, mais uma vez, desculpa se tornar repetitivo aqui, mas cara, que goleiro que o Corinthians achou, meu irmão. De verdade, o Corinthians que sempre costuma se dar bem com goleiros, né? Teve o Cássio, teve o Dida, teve Gilmarson Neves, teve Ronaldo Giovanelli. E agora vai se criando um novo ídolo. O Hugo Souza tem tudo pra virar ídolo. E quando você tem um goleiro que decide jogo, esse cara é o Hugo, cara. Ele já havia pego o pênalti na final do Paulista contra o Palmeiras. Pego o pênalti do Veiga. Ele também já havia pego o pênalti na fase de grupos do Paulista contra o próprio Palmeiras, pegando o pênalti do Estevão. E agora ele pega o pênalti também do Gabigol, que se o Gabigol fizesse o gol naquele momento ia acabasse, né, aliás. E também pegou outro pênalti também, enfim, o cara, e outro cara também que foi escorraçado pela torcida do Flamengo, cara. Então, que bom que esses caras estão se identificando, e esses caras dá pra ver claramente na cara de cada um que esses caras querem muito o título da Copa do Brasil. Agora o Corinthians espera agora por Vasco Fluminense, onde eu acho que vai ser o Fluminense o adversário. Mas que venha Vasco, que venha Fluminense, que venha quem for, que time quer ser campeão não escolhe adversário. E eu não queria falar não, hein, mas a sorte de campeão acho que tá do lado do Corinthians, hein, depois desse jogo. Comenta sua opinião aqui embaixo. Tamo junto e vai Corinthians.